Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia que foi certamente agitado aí nos corredores do CT Moacir Barbosa. O Vasco que viajou lá para o Uruguai, muita alegria, muita felicidade estampada nos rostos aí dos nossos atletas. Vamos falar também aí sobre uma negociação que foi confirmada, jogador deixando o Vasco da Gama no dia de hoje, outras negociações em curso para atletas que podem deixar o Vasco da Gama, atletas que podem chegar no Vasco. E hoje a gente teve aquela notícia envolvendo aí o Felipe Coutinho, porque pegou todo mundo de surpresa o fato do nosso cria ter rescindido o contrato lá no mundo árabe, onde ele ganhava rios de dinheiro e estava até bem, não estava jogando mal não. Bom, eu peço a você aí que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, há muitos anos não via atletas do Vasco da Gama tão felizes, tão sorridentes no começo de temporada. Hoje foi com muita alegria que o Vasco da Gama viajou para o Uruguai. A gente está chegando lá em Punta del Este agora pela parte da tarde, de tardezinha, né? E o seguinte, a gente viu aí os nossos atletas aí postando nas redes sociais aí, todo mundo passando aquela segurança de que 2024 será um ano de sucesso. Hoje, porém, a gente teve despedida aí no Vasco da Gama. E chamou a atenção também o fato de alguns jogadores não terem ido viajar, jogadores que devem ser negociados, como é o caso do Capasso. Capasso não viajou, também o Aureliano ficou aqui no Rio de Janeiro. A princípio, esses atletas deverão ser negociados. Enquanto não são negociados, ficarão aqui para poder reforçar a equipe do Vasco da Gama para o campeonato carioca. O Vasco aí que pretende negociar esses dois jogadores, uma vez que não viajou, para dar aquela abertura ali no limite de estrangeiros para a gente poder contratar. E o seguinte, né? Hoje também o nosso Figueiredo, né, ele foi envolvido numa negociação, um jogador que foi muito prejudicado aqui no Vasco da Gama pelo clima ruim. Muitos treinadores colocaram o Figueiredo para jogar em posições que ele não sabia jogar. O Figueiredo só faltou jogar de goleiro aqui no Vasco da Gama. O resto ele jogou em todas as posições. Sorte aí para o Figueiredo, que foi para o Curitiba com um passe aí fixado em 3,5 milhões de euros, tá? A ausência também nessa viagem ficou por conta, essa viagem no Uruguai ficou por conta aí de dois atletas, o nosso Marlon Gomes, né? E também o Gabriel Peck, pois ambos estarão ali servindo a seleção pré-olímpica, correto? Bom, agora a gente vai falar aí sobre reforços aí, porque o Vasco até aqui já trouxe o João Vitor, já trouxe o Robert Rojas, a gente já está com a nossa zaga ali montada e agora a gente vai ver as lacunas que tem que ser preenchidas
do meio campo aí para frente. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco chega hoje lá no Uruguai, tem reunião marcada lá com o Liverpool do Uruguai para a gente poder negociar e sacramentar a negociação que está em curso com o Luciano Rodrigues, jogador campeão sub-20 mundial pela seleção do Uruguai, jogador que também está integrando aí a seleção pré-olímpica, né? Que o Vasco inclusive já teve aval da 777 Partners e já mandou até uma proposta, né? Teria uma reunião ali para fazer aqueles acordos ali finais ali de contrato ali. O Vasco também pretende, né, fazer a contratação aí do Aravena. Agora hoje, né, pegou a gente muito de surpresa, certo? Não tem negociação em curso nem nada disso, mas foi o fato do nosso cria e o Felipe Coutinho simplesmente ter deixado aí o mundo árabe, né? O Felipe Coutinho, que ganhava cerca de 6 milhões de dólares jogando lá no mundo árabe. Felipe Coutinho retorna para a Premier League, para o Aston Villa. O técnico Unai Emery, o espanhol, não quer contar com Coutinho e o Aston quer fazer aquela situação ali de simplesmente negociar o Felipe Coutinho, certo? Então, o seguinte, né? A tendência é que o Coutinho saiu do mundo árabe. Não sei se ele ficaria em outra equipe lá, uma vez que rescindiu o contrato. Situação na Europa, né? Na Espanha não tem retorno para ele, né? Saiu lá do Barcelona, só se fosse uma equipe assim mais simplória. Na Premier League também ele já está lá. Então é o seguinte, né? Fica aquela coisa assim, né? Que certamente o Felipe Coutinho terá propostas aí de clubes brasileiros, né? Apesar da situação aqui no Vasco ser feito de médio a longo prazo, né? Uma contratação como a do Felipe Coutinho seria de grande ônus para o Vasco. A gente sabe que tem aquela situação do Felipe Coutinho ser cria e dinheiro não é problema para o Felipe Coutinho, que é um atleta aí que tá bem resolvido na vida. Então a gente espera aí, né? Quem sabe aí o Alexandre Matos não faça aí uma proposta aí para o nosso cria retornar, que seria muito bom aí para o Vasco da Gama, certo? Agora, é aquela situação, se desse certo aí essa situação do Felipe Coutinho, né? Pode ter certeza que ia ter gente aí reclamando, dizendo que o Felipe Coutinho é refúgio, né? É sempre assim, mas hoje a gente fica aí naquela expectativa para ver como que vai ser o futuro aí de Felipe Coutinho, fora do mundo árabe, fora aí da Premier League, correto, pessoal? E o seguinte, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. A gente vai ter novidades hoje aí na parte da noite, quando o Vasco chegar lá no Uruguai, e tamo junto aí, gente, certo? Um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a nossa vida, tá? O time do Felipe Coutinho é o Aston Villa, não sei se eu falei certo, é o Aston Villa o nome do time do Felipe Coutinho. Tamo junto aí, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!